Isso, ótimo. O Vitor Games fala assim: eu não assisti, nem conheço nada. Você podia resumir a história. Eu acho que isso pode ser um bom ponto de início, né? Quem foi Alexandre o Grande? Né? Alexandre III da Macedônia é um rei, na verdade filho de Filipe II, que está ali na região da Macedônia, né? Vamos começar pelo Filipe II e vamos começar pela Macedônia. Deixa eu colocar um mapa aqui. Alexander Campaign, acho que alguma coisa desse tipo vai ajudar. Alexander. Aqui, né? Aqui a gente tem um mapa da região aqui do Mediterrâneo Oriental, né? E do Antigo Oriente Próximo e da Ásia Central aqui. Mas aqui a gente tem a Macedônia, né? A Macedônia está ao norte aqui tá na meiuca da Península Balcânica, na verdade, né? Deixa eu pegar um outro mapa. Esse aqui tá meio esquisito. Quero um mapa mais nítido. Talvez esse. Também tá meio bagunçado, né? Ah, esse aqui, ó. Acho que esse aqui tá melhor. Pronto. Então vamos lá, né? O Alexandre é o Grande, é o Alexandre III da Macedônia. E a Macedônia aqui é ao norte da Grécia, né? Aqui a gente tem a Península Balcânica, aqui a Itália, Roma, né? Para situar, aqui tem o Egito, né? O Rio Nilo aqui não está destacado no mapa. E no período do Filipe II, que é o pai do Alexandre o Grande, o Império Persa estava avançando em direção à Grécia, né? Então os persas já tinham conquistado. A Pérsia está aqui na Ásia Central, né, no Planalto Iraniano, onde atualmente é o Irã, e a Pérsia avançou, dominou aqui a Babilônia, no sudeste da Mesopotâmia, dominou toda a região da Mesopotâmia, dominou inclusive o Egito, né, essa região aqui da antiga Fenícia, atual Líbano, né, Síria aqui em cima, a Anatólia, né, que é onde está a Turquia, né, também chamada de Ásia Menor, e aí, inclusive, algumas das cidades da Ásia Menor que ficavam nessa partezinha aqui, né, no extremo ocidental da Anatólia, né, da Turquia, eram cidades que tradicionalmente foram colônias gregas ou tiveram boas relações com os gregos e tinham sido dominados pelos persas. E Filipe II, então, é um rei da Macedônia que começa a capitanear um projeto de unificação dos gregos para resistir ao domínio persa. Então, o Filipe II conquista alguns gregos, né? A Macedônia, os gregos mesmo, o pessoal os chamados helenos, né, como os atenienses, os espartanos, não consideravam geralmente os macedônios como gregos, mas isso vai mudar um pouco, né, mais para frente. Mas os macedônios vão dominar algumas partes algumas polis gregas, né, algumas cidades gregas, por guerra, outras diplomaticamente. E isso é uma coisa que está acontecendo durante o processo de Filipe II. Ele enfrenta algumas investidas de persas ou aliados persas aqui na região da Ásia Menor também, mas o Filipe II acaba sendo assassinado em uma circunstância meio misteriosa. Algumas fontes colocam a mãe de Alexandre o Grande como uma possível conspiradora, que iria matar o Filipe II para que o filho dela assumisse, né? O Filipe II tinha várias esposas, então existia uma estava meio no ar a sucessão, né? Quando Filipe II morresse, quem que assumiria? O filho de qual mulher? Né? Então tinha toda essa questão. Então talvez a mãe de Alexandre o Grande tenha conspirado para matar ele. Talvez isso venha de uma rixa antiga com o Parmênias, né? Não, Parmênias não, Pausânidas, né? Que matou o Filipe II, Pausânias. E aí o Filipe II então morre e o Alexandre assume. E o Alexandre, quando assume, ele dá continuidade ao projeto do pai dele, né? De unificação aqui dos gregos e de avançar em direção à Pérsia. Então, a primeira coisa que o Alexandre faz, uma das primeiras batalhas que ele luta, na verdade, nem é contra os persas, mas contra os gregos, impondo a dominação macedônica sobre os outros gregos. Principalmente a cidade de Tebas vai ser atacada e vai ser brutalmente devastada, assim, para servir de exemplo para outras polis, e aí vai atrair realmente a atenção, né, de outros gregos que vão se aliar a Alexandre, então ele consegue unificar essa parte, e aí com esse exército ele atravessa aqui o Helesponto, né, onde a Península Balcânica se conecta com a Anatólia, e começa a tentar reconquistar cidades tradicionalmente aliadas ou de domínio grego aqui na Ásia Menor para esse território grego, e depois ele vai avançando, né? Então ele avança, domina aqui toda a região aqui da Anatólia, depois domina aqui a região do Levante, né? Essa parte aqui que vai até o Egito, domina o Egito, depois ele sobe de novo e começa a dominar realmente a parte que era um centro do Império Persa, que era a Mesopotâmia, principalmente a Babilônia, e avança inclusive até em direção à Pérsia, né? E a série do Alexandre, inclusive, para depois que ele conquista
o território da Pérsia propriamente, né? Mas a história de Alexandre continua por alguns anos depois disso, alguns poucos anos depois disso, com um avanço até o rio Indo, né? Então, quase em busca ali de conquistar a Índia, mas é algo que não acontece, então Alexandre acaba morrendo. Mas basicamente, então, o Alexandre é esse rei da Macedônia, o que faz esse projeto de expansão militar extremamente bem sucedido, transformando algo que era basicamente só essa parte, né, da Macedônia nesse império todo aqui em vermelho. Né? Aqui Gandhara, por exemplo, a gente já está. Isso aqui já é o atual Paquistão, se eu não me engano. Aqui a Báctria, né? A Báctria pega o Afeganistão, a Pérsia, onde é o Irã, a Babilônia, que é a região da Mesopotâmia, que pega principalmente o Iraque, o Egito, a atual Turquia, né? A região da Anatólia. Enfim, então cria um império realmente gigantesco, mas esse império crescendo muito, ele acaba se tornando também meio insustentável. E é o que vai acontecer, né? O Alexandre ele vai começar a perder muito apoio em algumas regiões, vai passar a ser cada vez mais difícil manter uma coesão no império e também manter os comandantes dele animados para continuar esses avanços, né? Que já estavam gerando muitas perdas. E já eram alguns avanços considerados exagerados. Então ele acaba perdendo muito apoio, e depois morre de causas também misteriosas, né? Não se sabe exatamente de que ele morreu, as fontes divergem, alguns dizem envenenamento, outros uma ferida de guerra que depois desenvolve uma infecção, e tem várias outras especulações, né? Mas não se sabe exatamente isso, e muita coisa não se sabe sobre essa história toda em geral. E o Felipe Ribeiro também mandou uma contribuição, valeu. O Felipe falou que existem evidências históricas da interação de Alexandre com os filósofos Aristóteles e Diógenes. Segundo a história do diálogo de Alexandre e Diógenes, Alexandre dá a entender que já era um grande conquistador na sua fala, mas na série dá a entender, aí comiu o resto da mensagem aqui. Bom, mas deu para pegar a ideia geral, né? A interação de Alexandre com os filósofos Aristóteles e Diógenes, isso é documentado historicamente? Sim. O Plutarco mesmo fala do encontro com Diógenes, e Aristóteles aparece em várias fontes, né, como sendo o tutor inclusive na de Filipe II, como sendo o tutor de Alexandre. Então tem documentação histórica sobre isso, e não é nada improvável também esses acontecimentos. Né? O de Diógenes pode ser um pouco mais lendário, mas o de Aristóteles o médico de Filipe II era Nicômaco, né? O pai de Aristóteles, se eu não me engano, era médico do Filipe II. Então já tinha uma relação, né, muito forte entre essas famílias. Então não é razoável assim a suspeita sobre a questão de Aristóteles. Sobre se Alexandre encontrou Diógenes, aí é possível questionar, sem dúvida, porque é uma história que tem um caráter bastante lendário, né? É, é meio assim. Qual que é essa história, né? Essa história é que é o Alexandre. E até para contextualizar isso aí, né? Que você fala assim, Alexandre dá a entender que já é um grande conquistador, mas a série dá a entender deve ser de que ele não. Ah, tá, já sei o que é. Que ele não voltou para a Grécia, né? Depois do início das suas campanhas. E realmente ele não volta. Só que quando ele encontra o Diógenes, segundo Plutarco, ele estava em Corinto, que era onde Diógenes morava, e ele estava juntando ali, fazendo a Liga de Corinto, que era essa união pan-helênica, essa união de povos gregos para se defender dos persas, né, para fazer frente aos persas. E é nesse contexto, quando Alexandre vai a Corinto, com toda a sua glória já de ter derrotado Tebas, já ser visto como uma figura ali que, pelo menos pela força, vai se impor sobre toda a Grécia, é nesse contexto que ele vai e imagina que Diógenes apareceria como um cidadão de Corinto para vê-lo, e ele não aparece, e aí Alexandre sai para procurar o Diógenes, um filósofo cínico, e encontra o Diógenes estendido no meio do caminho, assim, na rua. E aí o Alexandre chega para ele e oferece qualquer coisa para ele, pela admiração que ele tem, e o Diógenes fala que quer só que ele saia do sol, né, pare de fazer sombra sobre ele. E aí o Alexandre fica profundamente admirado e fala que se não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Né? Essa história está relatada lá no Plutarco, no Vidas Paralelas. Então isso acontece antes das grandes campanhas militares de Alexandre para a Ásia Central, ali a própria Mesopotâmia mesmo, mas ela já está num contexto de conquistas militares dentro da região ali
da Grécia, né, da Península Balcânica, da região da Trácia, da Ilíria, né, que são regiões mais ao norte ali, também na Península Balcânica. Então, Alexandre já é um grande conquistador de fato, mas nem de longe o conquistador que ele vai ser mais para frente, né? Porque de fato, depois que ele chega lá na Babilônia, por exemplo, e nas capitais persas, né, em Susa, Persépolis, ele não volta mais, ele acaba morrendo depois, meio que num caminho de volta, né? Ele chega até a Índia e aí as tropas não concordam mais em avançar, ele começa, dá a entender que ele começa a voltar mesmo, um pouco contrariado, e morre possivelmente na Babilônia. Ele não chega de fato a voltar, não. E depois o corpo dele talvez tenha sido transportado por Ptolomeu, que aparece na série bastante, né, que é um dos seus companheiros, a sua tropa de cavalaria mais próxima, né, os seus fiéis escudeiros, por assim dizer. O corpo teria sido levado para Alexandria, possivelmente, né? E aí por isso que na série as pessoas estão até buscando lá nas escavações a sepultura de Alexandre o Grande, né? Que foi perdida. Ela não foi perdida imediatamente, porque tem fontes depois, acho que até o século III, depois de Cristo, parece que ainda existia a sepultura de Alexandre em Alexandria. É, pelo menos tem relatos disso, né? Mas podem ser lendários também. De novo, muito difícil, né? De bater o martelo sobre essas histórias antigas, né? Essa história de Diógenes, para mim, eu não acredito nela. Para mim é uma anedota mesmo, uma coisa mais lendária, né? Que vai no espírito do Plutarco perfeitamente, de querer passar através de uma historinha algo que ele acredita ser verdadeiro num sentido mais profundo sobre o caráter de Alexandre, né? Que é de admirar de fato o Diógenes por ser tão é, ter tanto domínio de si, né, autarquia, não depender da visão dos outros, não depender, não ser atraído por ouro, por riquezas, por conquistas, por fama. Ele admira muito isso no Diógenes, mas o destino do Alexandre ele reconhece que não é ser um Diógenes, mas sim ser um Alexandre, ser um conquistador. Seria fugir do seu destino, né, cada um tem o seu, seria fugir do seu destino ele querer ser como Diógenes. Mais ou menos essa lição que Plutarco sugere, né? Então, assim, me parece uma coisa muito. É uma história com lição de moral, né? E, assim, histórias com lição de moral, eu tendo a desconfiar um pouco de que elas tenham sido históricas, né?